Vocês sabem que a intenção desse canal aqui não só é troca de conhecimento, né? Eu passar o que eu sei para vocês e eu aprender com pessoas que me seguem e que sabem muito mais que eu e que são muito mais que eu dentro de ambas as religiões ou dentro de outras esferas. Mas também acho que a minha principal missão com esse canal é sempre colocar você para pensar. É sempre fazer com que você se esforce para enxergar um outro ponto de vista, para você criar um pensamento crítico, para você buscar uma outra forma de resolver as situações ou de enxergar as situações. A gente tem que ser livre para seguir o nosso próprio ponto de vista e não ficar igual uma mula acatando o que as outras pessoas dizem. Eu não quero seguidores dessa forma aqui, eu sempre gosto de colocar vocês para pensar, né? E o que acontece? Eu recebo muita gente me falando sobre a questão de colocarem a pombagira como um símbolo de empoderamento feminino. Conforme a Umbanda está sendo cada vez mais difundida aqui no YouTube e de uma forma geral, né, ela está ganhando muitos adeptos, ela também está ficando mais rasa, mais líquida, mais diluída, né? Os conceitos de Umbanda, eles estão muito diluídos, eles estão se desfazendo. A prova viva disso, na verdade, diz respeito justamente a Exu e Pombagira, que são entidades que têm uma natureza dúbia, uma natureza sombria sim, que tem uma dualidade muito marcada, né? Enquanto que eles fazem o bem e eles também fazem o mal. As pessoas deturparam esse conceito de Exu e Pombagira, e eu já fiz parte disso porque me convinha, sabe? Era uma coisa que era bom pra mim, eu acreditar nisso, porque eu não ia querer abrir mão daquelas entidades que eu já amava, então eu queria acreditar que eles eram bons, somente bons, trabalhadores da lei, que eles eram comunicadores de orixá e terra, sabe? Que é uma função que na verdade diz respeito somente ao orixá, Exu, e não a espíritos, a meros espíritos. Então eu fechei meus olhos por muitos anos para o lado ruim dessas entidades, eu paguei um preço muito alto por conta disso. Acontece muito hoje, né? Os novos adeptos da Umbanda, essas pessoas elas já estão pegando um conhecimento alterado, distorcido, que muitas das vezes é difundido aqui no próprio YouTube. É um conhecimento raso pela metade, onde as pessoas falam só um lado bonito das coisas, que é um lado comercial, né? Essa cristianização de Exu e Pombagira, bem como essa santificação dessas entidades, né? Essa coisa de esconder o lado ruim deles, isso é muito comercial porque isso dá dinheiro, né? Isso dá muito dinheiro. Isso atrai pessoas, né? As pessoas não querem, a maioria das pessoas não quer se envolver com um troço ruim. Ninguém quer correr um risco gigante para poder ter uma fé, gente. A gente quer o bem, a gente quer coisas boas. Então, se você chegar a expor de cara, vai ser um grupo de pessoas muito pequeno que vai resolver aderir aquilo. Isso não é lucrativo, né? Quem vai querer ver vídeo de uma entidade que é ruim, né? Quem vai querer ouvir as histórias reais das coisas que essas entidades faziam quando elas eram vivas? Quem vai querer ouvir, sabe, história de nego escravagista, porra, sabe? Que pintava os canecos com as pessoas, que matava negro, que matava índio, que estuprava mulher a rodo, que matava bebê, que sabe, que explorava mulheres, meninas, sabe? Essas coisas ruins que eles faziam, quem vai querer ouvir essa porra, né? É muito mais bonito você contar uma história bonita, você falar um discurso bonito, você forjar uma incorporação falando um discurso cristão, que coisa linda. Quem vai querer comprar a porra dessa? Todo mundo vai querer. Então é isso que está acontecendo. Que é um perigo você lidar desenfreadamente com essas entidades acreditando na natureza pura e boa delas. Você está sendo trouxa, sim, você está sendo ingênuo. Então isso coloca as pessoas em risco. Além desse problema, ainda tem um problema muito grande também, que é o fato de que isso é mentira, né? Vocês estão criando um empoderamento falso. Vocês estão retirando o devido merecimento disso e colocando em uma outra linha. O empoderamento feminino, gente, ele cabe e ele pertence perfeitamente aos orixás, às Iabás, para ser mais precisa.
Então, eu acho que você pode falar que pombagira te deixa empoderada, você pode. Se você quiser, meu amigo, se você quiser falar que um tijolo te deixa empoderado, esse problema é teu. Vai lá com a tua fé, entende? Mas os fatos são fatos. Então, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de mulheres que têm força, que têm coragem, que têm capacidade. A gente está falando da essência feminina como algo essencial, importante e poderosa também. É maravilhoso que a Umbanda seja difundida, mas principalmente o lado branco da Umbanda, o lado bom da Umbanda, né, que é a Umbanda puramente e naturalmente e realmente, né, a síntese, a origem real da Umbanda, ela é totalmente branca, ela não tem esquerda. Mas, enfim... eu acho muito legal que seja difundido, que cada vez cresça o número de adeptos e de praticantes, só que a forma como essas entidades tomam uma proporção gigantesca, e a romantização e a cristianização, né, a forma como vocês vendem essa imagem é muito sacana, tá? É muito sacana, porque vai prejudicar as pessoas, porque não é a verdade, não é a verdade. Então, não é honesto. Acho que faltou com a honestidade, vai contra um dos princípios básicos da própria Umbanda. Pombagiras, vamos voltar lá naqueles pontos antigos, os primeiros pontos, que era onde elas contavam as reais histórias de vida, todos os acontecimentos, as coisas que elas já passaram, que elas já fizeram. Então, partindo desse princípio que nós sabemos sobre esses espíritos, é que eram mulheres... uma boa parte delas eram mulheres cafetinas ou que trabalhavam na prostituição. Isso não é demérito algum, isso não é problema algum. Eu vou fazer já um vídeo dando meu parecer, o que eu penso sobre prostituição, mas assim, principalmente naquela época onde a mulher não tinha muita coisa para fazer, né? Não tinha um lugar social, digamos assim, não tinha como trabalhar, como estudar, como nós temos hoje. Então, o que restava para muitas mulheres era realmente vender o próprio corpo. Isso não é um problema, ok? Mas aonde que entra o problema que faz com que essas entidades não possam ser consideradas como símbolo de empoderamento feminino? O simples fato de que boa parte delas eram exploradoras de mulheres, de meninas, né, de crianças de um modo geral. Algumas delas eram bruxas que literalmente sacrificavam crianças, isso é um fato, isso aconteceu. Inclusive, muitas delas também chegaram a matar os próprios filhos. A boa parte delas matou diversos homens, não só os próprios maridos, mas outros homens. Isso daí tá em qualquer ponto, vocês sabem disso muito bem. Não é o ponto bonitinho que YouTube doida sem noção cria. Não é esse tipo de ponto, ok? Não é ponto composto pra vender no Spotify ou em CD não, hein, porra. É ponto real. Os pontos reais que você vai buscar com pessoas antigas da religião. Pontos que você ouvia nas giras há 20, 30 anos atrás. Então você vai ver que bate com o que eu tô dizendo. Então, eram mulheres, acho que eram ricas, né? Eram mulheres escravagistas, eram bem ruins com esses escravos, com essas escravas. Então, eram mulheres, em boa parte delas também, extremamente interesseiras. Eu quero saber qual é o empoderamento que existe em você viver às custas de um homem. Não bate pra mim, entendeu? Não casa. Então... tinha um poder no sentido mágico, sim, a gente sabe que muitas delas eram sacerdotisas, então elas tinham realmente poder e eram respeitadas por isso, sim, isso existe, é um fato. Mas será que não é muito pouco para você colocar isso como um empoderamento feminino? Uma mulher que tinha um poder de sedução, eu escuto muito isso, né, que a pombagira, ela confere à mulher o dom da sedução e da sensualidade. Olha... deixa eu te falar um negócio. A sensualidade, ela é nossa, viu? Por natureza, a gente nasce com ela. Não foi a pombagira que deu pra mim, pra você. Não existe isso, ok? Isso é mais uma coisa comercial vendida por sacerdotes e por praticantes da religião que ganham dinheiro com isso, né?
ganham dinheiro, seja fazendo vídeo inventando suas baboseiras, ou seja vendendo banho, vendendo musiquinha, vendendo todo tipo de apetrecho para conferir via pombagira, sedução, capacidade de seduzir, de ser atraente, de conquistar. Mas a gente sabe que são características inerentes ao ser humano, não só as mulheres, né? A sensualidade é nossa, por natureza, porra. Não existe pombagira que te dá isso, não faz sentido. Agora eu quero te contar algumas histórias sobre as Yabás, sobre os orixás femininos. Vou começar pelo meu, eu sou de Yansan, como vocês sabem. Yansan eu acho, não é o único de forma alguma, nem o maior, mas eu acho que ela é um grande símbolo de empoderamento feminino, é muito importante, porque é o orixá que ela teve a coragem, né, a audácia de bater de frente e de certa forma conquistar um poder, né, um axé de cada um dos outros orixás masculinos, né, pelo menos de quase todos eles, já que ela se envolveu amorosamente com quase todos e ela conseguiu aprender muito com eles, ela conseguiu ter para si um pouco do poder que eles têm e aprender as coisas que eles faziam também. Ela nem ao menos queria se casar com algum, né? E justamente porque ela gostava de ser livre. E assim que aconteceu a briga dela com as outras esposas de Ogum, ela partiu o mundo afora e foi seguir a natureza, a sua própria natureza, que é justamente a natureza de vento, né? De liberdade. O poder de Yansan também está na questão do pioneirismo, né? De ser aquela pessoa que ela cria coisas, né? Um entusiasta, e ela faz coisas também que até então não eram tão comuns ou que nem ao menos existiam. A gente sabe do caso do ritual do Axixi, que a gente pode, na nossa sociedade, colocar como ritual fúnebre. Então, a Yansan, ela foi responsável pela criação desse ritual, essa passagem, né, dessa forma de encarar a morte. Dentro do próprio arquétipo da personalidade de Yansan, a gente encontra, além da ousadia, da coragem, da força, a gente encontra também a dedicação para aquelas coisas que ela realmente ama, não só coisas, mas também pessoas. Tudo isso sem perder a feminilidade, sem perder a sensualidade. Vamos voltar para Nanã. A Nanã, que ela era a detentora do segredo dos mortos, ela que cuidava e dominava, somente ela dominava os mortos, e ela era temida e respeitada por isso. Justamente, ela também acreditava que não precisava de homem para nenhuma outra tarefa de sua vida. E todo o poder que ela tinha, não só no sentido da lida com os mortos, mas no sentido mágico, né, místico, ele foi usurpado, ele foi tomado por Oxalá. Quando ela se apaixonou por ele via feitiço. Mesmo nessa época tão remota, esse orixá já fazia algum tipo de serviço social. Esse papel de cuidado com a sociedade, de amparo de outras mulheres, bem como a questão do lugar da mulher dentro da sociedade e toda literalmente a questão do empoderamento dessas figuras femininas sempre foi uma constante nas histórias de Nanã. Bonito na cultura iorubá a forma como eles colocam as mulheres, né, as deusas, que o poder delas é literalmente todo o poder que os orixás masculinos possuem. É igual, não faz diferença. O poder das mulheres, das orixás, das Yabás na religião não é apenas em consolar um homem ou em interceder alguma coisa para alguém, sabe? É literal, o poder literal. Tudo que os orixás masculinos fazem, os orixás femininos também fazem. E existem divisões em que coisas que são só das mulheres e elas tomaram, e as coisas que não eram, elas também tomaram. Então é muito bonito de se ver. Voltando a essa questão de conseguir, de abrir caminho, de fazer coisas, de conquistar, a gente tem que falar das orixás de guerra, né? E não só em Yansan, tem Obá também,
É importante lembrar que até mesmo as orixás da água, como no caso de Oxum e Iemanjá, elas também são guerreiras, não só no sentido literal de porrada em si, né, de bater, de empunhar uma espada, mas também no sentido de estratégia. Todo mundo conhece a história de Iemanjá, onde ela, no meio de dois inimigos, ela conseguiu criar uma estratégia para fazer com que os dois se voltassem um contra o outro, mas ao mesmo tempo não a atacassem. Ela conseguiu, de certa forma, concluir uma guerra em paz, né? Sem sucumbir ao inimigo. A Iemanjá remete muito a essa questão de empoderamento, uma vez que todos os outros orixás, homens e mulheres, se curvam a Iemanjá por ela ser não só a grande mãe, mas a questão do cuidado que ela tem com os seres humanos, né? Iemanjá é mãe de todos, literalmente. Mesmo os que ela não tem a cabeça, todos são filhos de Iemanjá. É interessante se você pensar que a parte intelectual do ser humano, né, a inteligência, a forma de ver a vida, tudo o que nos guia, além do nosso coração, da nossa alma, o nosso cérebro, é a parte mais importante, porque sem ele não existe vida. Então não existe personalidade, não existe pessoa, e é justamente Iemanjá a força responsável por ativar, por cuidar, por guiar essa cabeça de cada ser humano. Então, olha que poder extremo. Qual religião você conhece que coloca a mulher numa posição desse tipo? A gente poderia falar aqui que Iemanjá é somente mãe. Eu falo somente mãe, não é só minha questão com a maternidade, não, mas assim, somente porque qualquer animal do sexo feminino é mãe, gente, né? Qualquer animal. E a religião iorubá tratou de não colocá-la somente como a orixá que cria outros orixás, mas sim pelo orixá. Tem responsabilidades extremas não só dentro do próprio culto, mas quando a gente traz todo esse contexto da religião para a sociedade, a gente vê e aplica isso na sociedade, a gente vê a importância que ela tem na vida dos seres humanos, né? Ela poderia estar em segundo plano, mas não. É ela que lida com as nossas questões mentais, psicológicas. A força de Iemanjá está no controle de cada uma das nossas cabeças. Eu queria falar, obviamente, da importância de Iemanjá no mantenimento, né, na perpetuação da família, do conceito de família, mas isso vocês já estão cansados de saber. Fala de Oxum é um ponto que eu fico chateada. Tá no contexto desse vídeo porque dentro da própria religião, e eu não vou colocar aqui muito candomblé, vou botar Umbanda, tá? É muito triste quando eu vejo que as pessoas colocam o Oxum muito para um lado fútil. As pessoas só veem o Oxum, eu fico puta com isso, porque elas colocam pombagira como empoderamento feminino na porra de uma mulher que matava a rodo. Não, o poder que ela tinha é passar a faca na garganta dos outros, dar tiro nos outros, envenenar os outros, né, fazer macumba pra matar criança. Isso era o poder feminino, né? Aí vai e pega o Oxum, que é um orixá extremamente importante, que é um símbolo também imenso de empoderamento feminino, e você bota o Oxum como um troço secundário, muito voltado para o universo feminino fútil. Fútil é fútil, porra. Porque as pessoas associam, acho que o conhecimento dessa gente é tão raso, tão superficial, que eles colocam o Oxum de uma forma totalmente materialista e desprezível, assim, dispensável, porque é o orixá da beleza, é o orixá do ouro, é vaidosa. Jura, sabe? As pessoas esquecem de falar da importância de Oxum, as pessoas esquecem até mesmo que o orixá, ele tá em cada pedaço da humanidade e da construção social que nós temos, e de cada ser humano também. A força de Oxum tá, como a grande Elodé que ela está em todo o processo de magia, né? Você que curte feitiçaria independente da sua religião, saiba que é uma força de Oxum que você está acessando nesse momento. A força criadora, né? Quem acredita, assim como eu, que os orixás são os criadores de tudo que nós temos, então Oxum é essa força. A capacidade de transformação geral que nós temos, até mesmo dentro da natureza, é uma força de Oxum.
Todas as questões também e a capacidade diplomática que nós temos, né? Se um dia nós deixamos de porrar os outros com madeira, com pedra na cabeça e começamos a ter algum tipo de contato e de intenção de diplomacia, né, de apaziguar e de criar relações, nós também devemos isso ao Oxum. Além dela ser responsável pela fertilidade de mulheres e de homens também. É um orixá responsável pela fertilidade, meu irmão. Se você não acha que isso é muita coisa, sério, eu não consigo entender como é que pode. Claro, a gente não pode deixar de lembrar que existem qualidades de Oxum que também são guerreiras. Que atreveram, tiveram a coragem, né, a força de fazer a mesma coisa que os homens faziam. É importante lembrar que cada uma dessas Iabás, elas tinham o seu próprio meio de sobrevivência. Elas existiam além dos orixás masculinos. A existência delas, diferente de espíritos que viveram há 200, 300, 500 anos atrás, 600 anos atrás e etc. Elas tinham um lugar de destaque, porque elas não dependiam dos orixás masculinos, entende? Cada uma dessas Iabás que eu mencionei, elas tinham seus respectivos pares, mas por livre e espontânea vontade. Elas dividiam uma vida, né? Elas não estavam ali por uma obrigação ou porque devia ser assim, porque a sociedade impunha, até porque tudo que a sociedade impunha, elas transgrediam essas leis e faziam suas próprias leis e botavam as coisas da forma que elas achavam conveniente ser e assim criavam novos parâmetros, uma nova vida também. Então aí está o poder dessas deusas, né? A fertilidade a que nós nos referimos tem a ver também com a prosperidade. Então é no sentido de que é a força que advém desse orixá que é responsável pelo funcionamento dos plantios, né, para que eles se tornem boas colheitas, que é o que diz respeito ao trabalho, vamos supor, dos pássaros ou das abelhas e de outros insetos para que eles polinizem vários campos, vários lugares para que aquilo dê frutos e vá para frente. Então é tudo sempre a respeito de crescimento, né, de nascimento, mas no sentido geral. Então é uma força sem a qual nós não temos como viver. Você entende que toda a força, detalhadamente, porque esse vídeo vai ficar imenso de longo, não vai ter como explicar tudo, mas assim, você entende que cada força de cada uma dessas Iabás é imprescindível? Assim como também a força dos orixás masculinos. Tudo que eles têm também é imprescindível, né? Nós, por exemplo, não podemos viver sem a metalurgia de Ogum. Como é que vai ser o mundo sem tudo que Ogum trouxe para a humanidade? Não funciona, certo? Se a gente levar toda essa conversa para arquétipo, aí mesmo que a gente vê como é que cada pedaço da personalidade dessas deusas, dessas divindades, como que ela é necessária para traçar personalidades de mulheres empoderadas, de mulheres fortes, que são as mulheres que levantam outras mulheres, que constroem coisas, que estão aí nessa sociedade machista que nós temos e difícil, sendo e levando à frente esses ideais feministas e de crescimento, de igualdade feminina, né, com os homens. Espero que você tenha entendido que empoderamento feminino ele é muito mais profundo do que você fazer uma pessoa seduzir a outra, do que você ter capacidade de amarrar alguém. Ou empoderamento feminino diz muito mais do que você matar 7 homens, né? Do que você dar 7 facadas em alguém, do que você ter não sei quantos escravos e você ter um cabaré cheio de mulher trabalhando, sendo explorada para você, enquanto você enriquece as custas dela, né, de mulheres, de meninas. Então o empoderamento feminino ele é muito profundo para colocar tendo como símbolo uma pombagira, sinceramente. O empoderamento feminino vai muito além de conquista amorosa, vai muito além de prender homem, de conseguir casamento, de ser sensual, de ser sexy, bonita, de saber rir, de saber falar, de ser engraçada, vai muito além disso, né? Isso daí não devia nem entrar no empoderamento feminino. O empoderamento feminino que nós precisamos
e que nós merecemos ter exaltado, exposto e ensinado para as mulheres, é realmente o que cada uma dessas Iabás fez e cada uma delas representa, não só dentro da religião, mas no contexto geral de suas próprias personalidades e da forma como elas se encaixam na nossa vida, nos nossos arquétipos de personalidade, né? Eu acho que isso vale muito a pena de ser pensado. Eu indico que vocês estudem um pouco dos Itãs, procurem por aí, não tem como enfiar tudo num vídeo só. E procurem saber, e vocês vão ver que eu tenho razão em levantar essa questão. E pega para si os exemplos porque são magníficos, são maravilhosos e dão orgulho da gente seguir e da gente levantar essa bandeira também. Um beijo grande e até!